Senhoras e senhores, um grande abraço. Aliás, olá! Isso mesmo, porque estamos começando mais um Olá Cast, um produto do Olá Joinville, que conta com a produção da Motiva Filmes. E, é claro, com a apresentação desses três rapazes, como diz o nosso outro apresentador, Murilo Schmidt. E aí, rapazes? Eu gostei desse negócio. Gente, eu recebi um WhatsApp do Murilo na semana passada. Rapazes, tudo certo para o próximo podcast, o Olacast? Eu gostei dos rapazes. Deixou até mais jovem, né? Aliás, o pessoal aqui na mesa... Do jeito que as coisas estão passando tão rápidas, né? A gente já está com comércio aí, com enfeite de Natal e tudo, pensando em começar a fazer aniversário de 2 anos, hein, Murilo? O que você me diz? Um abraço. Seria uma boa. Mas eu gosto de comemorar aniversário. Bom, né? Eu sou capaz de fazer 2 aniversários por ano. Eu gosto, cara, de fazer aniversário. Bom, nós temos aqui o diretor do programa que ele consegue os alimentos, né? Aí, ó. As especiarias, né? Porque o cara tá em alta. Não, opa. O cara tá em alta. Bombando, né, cara? Mas hoje é um dia muito legal porque nós vamos conversar com uma pessoa que é daquelas que o nome dele, o sobrenome é o negócio dele, é a empresa dele. Não tem como falar dessa pessoa sem dizer o fulano da... Exatamente. Então, esse nosso convidado é um cara que tem muita história para contar, um cara que tem... A agenda do celular dele é talvez o melhor network de Joinville. E um detalhe, Murilo, eu estava presente no primeiro evento quando, né, o nicho de mercado dele, que é muito bom, fez o lançamento e a festa de 1 ano. Olha! Vamos lá então, continua, por gentileza. Então, mas para apresentar nosso entrevistado de hoje, o nosso fundador, o nosso criador, o nosso... CEO, Vinícius Rockenbach, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, galera. Tamo aí, rapazes. Obrigado. Então, hoje é um convidado muito especial. Uma das pessoas que eu acho que tem uma habilidade incrível de reunir tantas pessoas assim importantes num único evento. Verdade. E tem uma revista também que é a mais bombástica de Joinville, eu arrisco dizer, né? Estamos falando hoje com o Tony Furtado Adu. Seja bem-vindo. Obrigado, rapazes. Obrigado, que interessante. Primeiro, parabéns, Vini. Eu acho que o Olá virou realmente o portal da cidade. E o Olá Cast será um novo braço aí justamente para tentar fazer o que nós da Du tentamos sempre, que é trazer pessoas, em primeiro lugar, né, conectando, fazendo com que a pessoa tenha conexão com, né, para você ser o Tony da Du, né? Então é para isso que a gente tenta linkar pessoas a pessoas. Mas obrigado, estou aqui. Só podem vir. Aliás, falando do Olá, né? Futuramente eu acredito, Murilo, né? A gente provoca o Vini aqui, né? Que do jeito que a coisa está indo, nós teremos alguma coisa gourmet do Olá Joinville. Não é possível. Cara, sinceramente, não tem como. Ele anunciou, ele mostra, ele comendo, ele indo lá, mas tem outros nichos de mercado também. Vimos outros, né? Tratamento facial, né? Achei legal. Não, e o pior é que às vezes é comida em dobro. Em dobro. Tudo isso. E aí, agora, antes de começarmos o programa, a gente decidiu que agora nós vamos acompanhá-lo. Vamos. Não será desperdiçado. Os rapazes da produção. Os rapazes da produção. Renan, você está inclusive intimado para ir. Renan não aparece, mas é o cara que tem a responsabilidade desse programa ir pro ar. Na verdade, que é da Motiva Filmes. Então, Renan, você estará em todas as pautas, desde já. O programa está garantido, pelo menos, até o final do ano. Mas vvamos lá, Tony da Du, virou sobrenome, né, cara? Tony da Du. Talvez a gente vai um pouquinho de trás para frente, mas tem algo muito importante que a gente vai falar hoje, que é a festa da Du, que está batendo na porta aí em poucos dias. Já dá o serviço aí, quando que vai ser, o que esperar dessa festa. A virada da Du é um dos 5 selos que a gente tem, e o legal da virada da Du é que ela acontece fora de época. Essa é a intenção, tanto que a chamada é um novo ciclo, pode começar a qualquer momento. É a 5ª edição e a primeira foi no dia 8/2 de 2018, porque era para eu me convencer de que eu queria um novo ciclo para mim, e eu levei a ideia para as pessoas numa quarta-feira de chuva, por acaso. Tinha mais de 1.000 pessoas, todo mundo de branco, com comidas típicas de virada. E aí, não foi numa revenda? Não, aquela foi a 2ª, 3ª. A primeira foi na Liga. Na Liga, é verdade. Aquela ali da Premiere já tinha um pouco mais de coragem, né? Muito bem. E a desse ano é dia 8 do 11, já tá aí. E vai ser dentro do Garten, no meio da praça de eventos, o shopping fecha, a gente abre.
No shopping? Dentro do shopping. Obrigatoriamente todo mundo de branco, e é a festa mais divertida da revista, porque dos selos, né? Porque tem a festa de gala, que ela é muito pomposa, né? Que ela é mais fina, tem uma requinte. Tem a experiência que nem a gente sabe, porque ela é disruptiva, ela é super inventada, tudo que tem de diferente a gente joga nessa festa. E tem a outra, que é o Ladies Do, que é um evento só para mulheres, que a gente faz uma vez por ano, mais ou menos, que no show tinha 1.200 mulheres. Então são esses 4 selos de festas que a gente tem hoje. Tem o Wine Day, não é do você? Não, da revista, a gente faz há 2 anos, mas o Wine Day é do Garten. Que o Garten nos contrata para fazer, e a gente acabou dando cara, né? Ficou ali como sendo a caricatura da Duo, digamos assim. Né? Teve o DNA da Duo. Sim. Né? É que é legal, a gente fez agora, a capa desse mês é a Gucci Brau, e a gente fez um Oktober Brau dentro do Garten, que foi muito legal também. No meio do shopping tinha 400 convidados e foi bem, bem legal. Mas antes de falar mais, deixo o convite para todos vocês, dia 8/11, Festa do Branco. É uma festa para você chegar e do começo ao fim se divertir. As atrações são para isso, a banda é super para cima, com aquelas músicas que todo mundo canta. É uma festa literalmente muito divertida. Dia da semana que é quinta? É sexta-feira. Sexta? Então aí sim. Vai dar perca. Aí vale a pena. Não quero dizer nada, nem pedir pra Dai ainda, mas eu acho que ela vai... Nem pedir pra Dai, eu acho. Mas eu tenho certeza que estaremos lá, cara. Eu acho que ela vai deixar? Só se ela for junto, né? Ela vai ter que ir junto, né? É, claro. Aliás, a festa... Mas não vai dar perda total. Não, ela vai segurar o homem. Mas a festa da Duo é um lugar assim que você encontra diversas pessoas de locais diferentes, assim, é uma integração de gente que a gente não vê ao longo do ano. Tal. Na última eu encontrei o Vini, inclusive. Eu estava lá em cima no camarote do Garten e de repente uma foto à distância. Assim, me achou. Eu acho que, misturando um pouquinho os assuntos, há 16 anos, inclusive, como o Vander falou, ele estava na primeira, há 16 anos atrás a gente criou uma revista, e era só uma revista. No tempo tinham outras 10 revistas, todas muito boas, Premiere super destacada, e eu sempre respeitei muito a evolução dessas revistas. A Premiere fazia uma capa preta, fazia uma capa branca, e para tentar ser realmente assumir, criar, ganhar espaço. Depois de um bom tempo a gente entrou pro digital, porque era obrigatório entrar, não tinha como não. Eu até brinco que eu tinha feito teste com um monte de gente, eu não tinha achado ninguém que pudesse ter carinha que eu queria, que era uma coisa menos leve, que não trouxesse essa pegada muito comercial e tal. E nos 48, por acaso era na pandemia, e nos 48, segundo tempo, o tema da revista era É Hora de Se Comunicar. Eu coloquei Rejane Gambim, Fabiola, Carlos, Ali e o falecido Leandro Camargo. E aí era para se comunicar e tal, eu falei, cara, não gostei de ninguém. Vou fazer o seguinte, como é a hora de se comunicar, eu vou trazer um vídeo meu. Eu não gostava da minha voz, não gostava da minha cara, não gostava de nada. E não sei se isso aconteceu parecido contigo, mas... Sim. E aí eu me joguei. Eu falei assim, vou convidar a Rejane, porque já tá aqui, vou convidar os 5. Porque assim, se eu não falar nada, a Rejane resolve sozinha, né? Eu solto uma pergunta aberta pra ela resolve tudo e pronto. Só que daí eu, retardado como eu sou, peguei e falei assim, cara, os 5 já estão. Eu vou convidar a imprensa, quem quiser ir vai. Eu fiz um convite assim no Instagram, no WhatsApp para alguns amigos, foram 40. Aí eu levei 40 camisetas, gravei os 40, destravei e aí resolvi ali. E para finalizar o assunto, porque hoje a gente vende uma ideia de um multiplataforma. A Du, ela é muito mais que uma revista. E aí os eventos já entraram nessa proporção, porque daí a gente foi fazendo os eventos, tanto cafés da manhã, que a gente faz todo mês, ou Wine Day, ou eventos disruptivos que tenham a linguagem da pessoa. São sempre para networks com empresários e tal, mas, cara, ninguém vende. Todo mundo vende, mas não tem ninguém ali com uma pastinha embaixo do braço. Ou é mais leve e esse trazer para umas... Essa dinâmica, para né? brincar, quase Isso. que a pessoa tá paisana ali, né? Exato. E aí tu consegue trabalhar. Então a gente foi desenvolvendo e foi qualificando esses eventos, né? E realmente a ideia dos eventos adultos sempre foi uma festa de misturas, de brancos, azuis, pretos, ricos, pobres. A gente nunca fez uma festa para rico ou uma festa para... sei... para qualquer outro estilo que pudesse. Não é segmentada. A ideia é nós trazermos
logicamente, quem tá no nosso radar, quem tá próximo, né? Porque não consegue, mas eu nunca fui convidado. Por isso que a gente abre os ingressos. Daí você vai lá e, né, como qualquer outro evento, você tem acesso. Mas nós trabalhamos no primeiro momento pro nosso cliente. Aí no segundo momento pros clientes inativos, que já foram. E aí no terceiro a gente abre pro mercado. Então tem muita coisa que não é nem aberto. Porque não dá, a gente, tipo, literalmente, tem 300 vagas. Eu brinco que eu não consigo fazer evento para 100 pessoas. Não me convida para fazer porque eu não consigo. Que é muito mais difícil colocar só 100 pessoas importantes dentro do evento do que colocar 1000 pessoas, né? Porque daí tu difunde, daí tu pode levar um amigo e aí vai, né? Isso foi sempre uma dinâmica, né? E nos convites do Tony, Murilo e Vinícius, sempre teve, né? Convite mais um casal, mais um amigo, mais uns amigos. E isso é muito legal. E você vai esse ano? Então, esse ano pegou bem numa viagem minha. Queria ir. É sério? Tá vendo, cara? Europa é Mas assim, você foi- né? Outro nível. Mas você foi Aonde na vai festa tá do jantando? baile, né? No baile de gala, né? Eu sempre que eu posso eu vou, porque realmente as festas da Du são muito boas, sempre com muita surpresa. Até antes da gente começar a conversar É aqui. surpresa até pra mim, Vini. Sempre. Antes até da gente começar a conversar aqui, tava comentando sobre a cantora ali, a Hannah, deu um show. Sim. Realmente o Tony sabe fazer o negócio acontecer. E tem uma capacidade incrível também de reunir muitas pessoas, assim, que eu vejo que vai tem... aumentando, né? Eu acho que o bonde aumenta, né? Vai vindo. Quem veio fala que gostou. Fala bem, E a gente saiu essa festa agora com 700 ingressos. A gente abriu a festa com 700 ingressos. No caso de saída, né? Não que terá 700, vai ter mais. Mas de saída a gente abriu com isso. Tony, me diz uma coisa, ou melhor, para nós, os rapazes que estão aqui, todos são 4 rapazes aqui, 5 com o Renan. Renan, não podemos esquecer de você. Mas antes de eu fazer essa pergunta para o Tony, não esqueça que além também da revista Du, você tem também aqui o nosso LaCast, para você aparecer, ser entrevistado, para você também fomentar aqui a sua marca. E para fazer isso, nada melhor do que as informações de... Ele não foi zagueiro do Grêmio, é primo dele, Vini Rockenbach. Então, pessoal, quem quiser colaborar com esse nosso podcast, que é sempre feito com maior qualidade, né? Sempre convidando pessoas, né? Importantes aqui da cidade, Tony é um deles. É só entrar aqui, ó, WhatsApp. A gente vai adorar divulgar sua marca aqui com a gente. Boa, muito bem. Tony, você que trabalha com eventos, você que está sempre envolvido com grandes, né, com personalidades, mas embora você, como o Murilo falou, não seja segmentado, né, direto, mas você trabalha com muita gente, acaba envolvendo muita gente te conhece, e a revista é um sucesso por conta disso, dessa sua simplicidade, do seu talento também, e assim como é o sucesso, né? Tanto o Vini com a Joinville, o Murilo com a Motiva Filmes e a gente no meio de comunicação. Mas você já foi modelo de passarela, Tony? Não. Eu tenho que perguntar porque é o seguinte, né? Muita gente, e já aconteceu. Você conhece o Tony de onde? Olha, eu conheço há muito tempo o Tony dos eventos, antes da revista Du, mas ele desfilava? Cara, não sei. Ele era modelo? Não sei se era modelo de passarela, Não. de capa de revista, de lojas de roupas, enfim. Então, eu estou perguntando aqui. Então, senhoras e senhores... Não. Não. O que você fazia, Tony, antes da revista Du? Então, na verdade, vamos lá por partes. Meu nome é Antônio. E o sexta geração de Antônios. Fui fazer faculdade, fiz administração. E como quem não sabe o que é na vida, vai fazer administração. Isso não é uma crítica para quem vai fazer, mas a gente vai depois tentando descobrir com o tempo. É diferente de um médico que entra para ser médico e depois vai descobrir a especialidade dele. É mais ou menos, eu acho que é administração. Eu fui e não sabia o que eu queria. Ou então seja um clínico geral, né? Aí fui tinha certeza que queria trabalhar com pessoas. Aí eu achei que era RH. Cara, eu tenho problema pra cuidar da minha vida, imagina pra cuidar da vida dos outros. Aí não deu. Aí desisti, fui pra São Paulo, fiz um treinamento pra antiga cônsul, a Whirlpool me contratou pra trabalhar no RH deles, como estagiário, mas eu tinha que ficar uma semana
Não, era 15 dias nas áreas. Resumindo, eu não consegui ficar uma semana, porque eu não tenho a... Cara, eu tinha que ficar apertando um pé da geladeira, nada contra, mas... Habilidade. Não, é porque eu não consigo ficar no quadrado Não mais. tinha concentração para isso. Eu já não conseguia. Não, eu não conseguia, eu não consigo... A minha função, a minha ideia, a minha cabeça sempre foi muito leve, de asa, de deixar criar. Então não era RH, porque RH não deixava criar. Aí fui pro marketing, comecei, e a Du, ela nasceu praticamente junto comigo, porque eu não tinha trabalhado ainda. Trabalhava no McDonald's e no Angeloni, então nunca tinha trabalhado. Eu comecei muito cedo no marketing. Trabalhava para o Márcio Vargas, trabalhava para a Lipocenter, que a antiga era Emagrecenter. Um belo dia eu falei, Rose, eu sempre fui global, assim, eu sempre viajei muito e sempre trazia muitas ideias de fora para dentro, né? Trazia ideias globais para adaptar aqui no mercado. E aí eu falei, Rose, o que você acha de a gente fazer uma revista? Eu estava no Estúdio W do Vanderlei Nunes de São Paulo, tinha uma revista muito legal. Eu falei, o que você acha de a gente fazer uma revista aqui? Daí a Rose, com toda a calma dela, falou, olha, Tony, se não tiver custo, para mim, beleza. E aí eu fui atrás de alguns contatos de clientes meus, a Imaginata, que é meu cliente até hoje, Honda, e a ideia era um informativo interno que estaria dentro do salão. Então a tua pergunta é, eu iniciei ali no marketing SensoPeg, que está comigo até hoje, que eu trabalhava para eles, e aí eu trouxe esses clientes para dentro de um informativo interno. A Exit começou a fazer as primeiras revistas, e aí eu fui... Era a cada 6 meses, depois passamos para 3, depois eu comprei a parte da Rose, depois comprei a parte da Valéria. E aí eu fui me desafiando. 3 meses tá muito, vamos passar para 2. Mas eu sempre tive 2 coisas. Por que eu comecei a história falando que o meu nome é Antônio? Até então, eu tenho 2x da minha vida inteira, porque o meu primeiro X foi descobrir que... Nada contra, eu amo toda a história que eu trouxe, eu estou aqui por isso, mas eu não era mais um padrão de Antônios da minha família, eu era muito diferente. E quando eu chegava nos lugares, parecia nada contra, mas parecia um vendedor, porque eu literalmente andava com uma revistinha embaixo do braço, daí a segunda pergunta a pessoa falava assim, o seu Antônio não pode vir? Porque não sei, eu não tinha cara de Antônio. E aí... Não me peça pra te chamar de Antônio, que eu não vou conseguir, pra mim tu é o Tony. Entendeu? E aí eu disse, cara, o que eu tenho que fazer? Eu não tinha barba, magrinho sempre fui, mas eu era um palmito. Sim. E aí eu disse, cara, eu preciso de alguma coisa que tenha a minha cara. E o Tony, ele não é uma invenção, ele não é um personagem. Minha família sempre me chamou de Tony, eu sempre fui o Tony da minha casa, mas eu virei o Tony da Du porque eu sempre tive a Du como uma folha de papel em branco, onde eu pudesse trazer o que eu quisesse para ela. E o Tony, ele traria isso para mim. Seria uma folha de papel em branco que poderia ser pensar fora da caixa, que poderia ser disruptivo, que poderia ser simples, que poderia ser fino quando precisar ser, mas que ele não tivesse tantas heranças de pai, né? Que não tivesse tantas coisas, porque o meu pai era extremamente tradicional, né? Imagina, daí todo mundo, a segunda pergunta, quem que é Furtado? Eu falei, você não conhece meu pai já morreu faz tempo, minha família não é rica, porque a segunda pergunta era essa, né? E aí eu virei o Tony, e aí o Tony Furtado, ele continuou, mas o Tony virou um Tony da revista Du. E aí ali eu comecei a ganhar a segurança de que eu estava fazendo algo que tivesse a minha cara. E aí foi indo, você está falando de 16 anos, né? Não aconteceu da noite pro dia, mas eu fui criando coragem e uma das principais habilidades, uma das principais coisas que eu trago para mim como bagagem realmente é ter coragem de fazer. E aí, assim, claro, errei algumas vezes, várias, mas foi. Vai de novo. É o que, se a gente não errar, a gente não vai conseguir atingir o objetivo da gente. O erro faz parte. Sim. Quando você é um empreendedor, né? Murilo é empreendedor, Vini é empreendedor, você é empreendedor, sim. Você que está nos acompanhando. Então você tem que ter a coragem, você tem que insistir, porque é com os erros que você vai conseguir. Sim. Opa, eu errei aqui, então por esse caminho não dá para ir. Então eu preciso mudar a minha filosofia, meu ponto de vista, e vou fazer diferente aqui. Mas é assim que a gente consegue... minha humilde opinião, né? Não pense quando você vai começar alguma coisa, né, Murilo? Sim. Vini, Tony, que vai dar tudo certo desde a largada. É igual um carro de corrida. O carro não vai de ponta a ponta, só quando nós temos os cenas da vida, mas eu acho que nós temos uma questão ainda, porque o mundo evoluiu de tal forma para o digital que se manter com uma mídia tradicional, uma revista,
foi também um grande desafio. Cara, tá todo mundo saindo do lembrado. impresso. Como que tu permanece aqui? Qual é o segredo da Du permanecer viva, né, com essa evolução do digital? Só para acabar a tua pergunta, então, eu acho que o Tony da Du nasceu com o Tony, na verdade. Porque o Tony, eu sempre bato muito na tecla de que eu não sou um personagem. Mas o Tony, ele foi se construindo e virou o Tony da Du. O Tony da Du, ele é adaptável, ele é acessível, ele é inteligente, ele é leal e ele é extremamente disruptivo e corajoso. E aí, a Du, ela não vira só um produto que você vê, que você folheia, que é uma revista. Teve até... Eu comecei a nossa conversa falando que a virada da Du eu fiz para me desafiar. Eu tinha broxado da Du uma época, logo quando eu fiz 10 anos. E eu estava cansado, porque era muito difícil, porque tínhamos acabado de voltar da pandemia, porque a pandemia era complicado, porque vende almoço para pagar janta. Toda vez que manda uma revista dessa para gráfica é um carrinho que vai. E, poxa, vamos fazer, sabe? Tipo... Cansei. E eu tinha recebido uma proposta muito boa da Editora Abril de São Paulo para trabalhar com eles. E aí eu fiquei 10 dias e voltei. Quando eu voltei com uma outra cabeça. Eu nunca tinha aparecido, eu tinha muita vergonha, não vergonha. Tanto que eu falei acho que foi nos bastidores que eu falei sobre. Acho que não sei se já estava. Foi. Mas você já tinha comentado comigo. Sobre aparecer nos Quando vídeos. Quando eu vi você em vídeo, eu me surpreendi. Daí. Mas assim, eu achei que eu sempre trabalhava para os outros. É por uma crença de limitação, né? Aí vamos trabalhar e, poxa, eu tenho que fazer o Murilo aparecer, que é meu cliente da Motiva. E aí eu tinha que ficar quietinho. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu fiz uma imersão na minha história. Eu entendi por que eu estava ali, respondendo a tua pergunta, por que eu estava ali, quem se conectava comigo, para que a pessoa gostava do Tony, por que eu sento com o Miguel Babi e sento com o Joãozinho da TOTS, por que os dois gostam do Tony, às vezes com proporções diferentes ou com as mesmas, e eu comecei a entender que era sobre o que eu apresentava realmente, era o que eu podia, o que eu trazia que não era nada, tipo, não era só o que era a essência. E aí eu fiz uma ação gigante com a minha história, o tema era a hora de bancar sua história. Fiz uma ação gigante, eu era a primeira história, eu fui a minha história, e eu fiz por acaso. Eu tô falando isso sério. Eu fiz o dia 8/8 de 2018, foi a primeira virada da Du, que eu fiz porque eu disse, eu vou voltar e eu vou assumir o meu lugar de diretor da revista. Quem não gostar vai para outro lugar, quem gostar fica aqui, e aí se gostar a gente começa a crescer os ovinhos, né? E tu assume o protagonismo de uma forma onde nos eventos não tinha mais um mestre de cerimônia. Era o Tony falando. Então, né? a Rejane e o Rafael apresentaram a primeira. E aí no segundo eu chamei ela, daí eu falei, amiga, tu apresenta comigo? Daí ela falou, por quê? Porque eu não consigo mais... Eu preciso estar aqui, porque aqui é o meu lugar, e eu deixei muito tempo, tanto que quando eu fui fazer as entrevistas para ter algum Vini no meu Instagram da revista, eu não conseguia ver uma pessoa que pudesse ter a minha essência. Porque a minha essência é minha, a tua essência é tua, e como que eu vou achar em alguém? E aí, respondendo a tua pergunta, Murilo, eu não acho que as pessoas compram a Du hoje somente porque está aqui pelo que elas... E sim porque ela virou muito mais que uma revista. Cara, eu tenho... Ontem, esses dias, essa semana, eu fui conversar com um cliente que queria a capa de novembro do ano que vem. Eu só tenho para fevereiro de 2026. E não é que assim, porque é reserva. A gente não trabalha com reserva, a gente já está em processo com todos eles. Então, se Deus o livre der alguma coisa de errado, tem um ano para frente já. Coisa boa. Mas a questão eu acho que foi criado um produto, novamente falando, porque realmente eu sou fã do Olá, e eu acho que é um produto, é diferente do que... É o conjunto, a revista ela faz parte de um conjunto. Como o Vini vai lá, ele degusta um prato, ele resolve fazer um transplante capilar e ele divide. A gente brinca, sabe? Mas fica legal, viu? Porque se não for ele, não assim, tem. Vamos lá, é uma matemática bem rápido. Pessoas se conectam a outras pessoas. E a vulnerabilidade é o que conecta. Porque se eu vir aqui, ficar um personagemzinho aqui, tal. Cara, lá no meu começo do Antônio, eu tinha muito problema, porque eu sempre trabalhava de polo, porque eu não consigo usar gravata, não gosto. E aí parecia que não era, sabe? Parecia que a pessoa não estava vendo um empresário ali. Aí deixei a barbinha crescer, não mudava muito. Aí, sabe? Tipo, tu não conseguia impor. Gente, eu estava falando de uma cidade extremamente conservadora, que tu entrava no lugar e a pessoa
uma vez eu fui, mas até hoje, eu vou atender os caras e aí, pô, tu tá falando ali com o cara tá no celular, ou seja, tu não tá nem aí. Aí eu saí desse negócio, desse mercado, falei, peraí, quem me quiser, eu tô aqui, eu sou extremamente adaptável, extremamente acessível, mas eu não tô pra ti. Não tô aqui desesperado, se tu quiser vir, tu vem, no teu tempo, no meu tempo, vai ser tudo certo, a gente vai entregar a melhor proposta para ti dentro do que for possível. Mas eu não tô desesperado atrás de você e eu também não quero mais gente desesperada. Eu demiti uma galera de cliente que não fazia sentido, porque eu brinco que a Du, ela é um canal, né? E cara, como que eu... Lá na virada da Du, que foi a primeira, foi a virada, porque nos primeiros 10 anos da revista... E aí eu trouxe para mim essa virada da Du, por isso que o tema é a virada. Quando eu me perdi ali, quando eu tinha desencantado um pouco, quando voltei, eu me desafiei. Eu falei, só de raiva, o que eu tenho que fazer para acontecer de novo isso? Resumindo a história, eu fiz a maior revista de todos os tempos. Eu convidei 400 clientes que já tinham saído na revista e eu trouxe 300 clientes e eu trouxe cada um numa página que deu 400 páginas de revista. Para isso eu tinha que entregar essa revista num outro momento. E essa revista foi o divisor de águas da Du, porque aí vem a coragem, a disrupção, que foram as palavras que eu disse que eu levo muito em ponta, né? Eu apresentei essa revista e ali foi o divisor de águas, porque nos 10 primeiros anos da Du, foi a festa de 10 anos, que era o tempo voa, um novo ciclo pode começar a qualquer momento, né? Mas aquilo não tá fazendo pra revista, tá fazendo pra mim. Porque eu queria me assumir. É literalmente o assumir, sabe? Eu nunca tive problema de assumir gay, por exemplo, mas eu não conseguia me assumir como diretor. Olha que loucura. Tipo, parecia que era mais fácil que falar que... Parecia um conflito, né? Entendeu? Porque parecia que assim, ó, eu achei, até pelos lugares que eu tinha passado, que eu não ia ter lugar nunca. Porque era o gay, porque era o pobre, porque era coisas bobas. E aí eu não conseguia me ver como diretor. Coisas da cabeça, Tony? Sim, não. Coisas que eu não podia me ver como diretor. Às vezes, é um bloqueio. Não é nem bloqueio. Às vezes é você não entender que você não estava naquele ponto ainda de, sabe, tipo a Motiva. Se a Motiva não achar que entrega o melhor lugar, ela não vai lá na prefeitura falar, prefeitura, vou fazer teu vídeo. Ela vai fazer pro Joãozinho, né? Não vai fazer pra prefeitura ou pra clientes grandes. E ali eu me desafiei e aí eu fui fazer a maior edição de todos os tempos porque eu queria... literalmente assumir o papel de diretor da revista. Para assumir o papel de diretor da revista eu tinha que me desafiar. Fiz a maior revista de todos os tempos e entreguei na festa. E aí a festa foi porque foi o divisor de águas, porque nos 10 primeiros anos eram só modelos na capa, nunca tinham sido histórias. E aí a gente nunca tinha colocado história. E eu já tinha indicado algumas pessoas para as revistas passadas porque eu não tinha história. E aí a gente trouxe... Aí já veio tudo junto. Agosto aconteceu isso, viramos a festa, fizemos a última revista, eu não tinha na cabeça, isso tudo foi se desenhando. Aí a Edinara apareceu e falou, amigo, vende a capa pra mim. Eu falei, olha, já te indiquei 3 vezes pra primeira, Edinara, vem, vamos fazer a tua capa. Porque ela já tinha comprado 2 primeiras que eu tinha indicado. E aí eu falei, vem cá, vamos fazer a tua capa. A gente fez, e aí... começamos a fazer um projeto que chama Personalidades, que são pessoas, e dali em diante eu entendi que para eu contar a tua história... eu não preciso me diminuir para a tua história ficar melhor, né? E a partir do momento que eu consigo entender que a minha história é linda, que os meus tombos, que as minhas escolhas, que as minhas decisões me fizeram chegar até aqui, eu consigo validar todas as tuas e consigo conversar assim. E aí hoje eu consigo conversar assim se o cara tiver porque história e sonho, cada um tem o seu. Tu pode ter uma história... nasceu num berço de ouro, nunca trabalhou, tu pode ter uma história de sucesso. E tu pode vir me contar ela e a gente vai conseguir chegar na melhor versão dela, né? E assim eu fui entendendo, eu acho que é um grande divisor de águas, eu fui entendendo que o teu sucesso não tem nada a ver comigo, eu posso te ajudar, mas eu não a tua história pode ser linda, ela não vai diminuir a minha, né? Sim. É que tu chegou num patamar de segurança, maturidade. Sim, que lá com 17 anos... saber se posicionar. Tu é o Tony da Du. Não tem mais aquela insegurança. Não, é por isso que hoje a gente consegue falar abertamente na frente de 3 pessoas e de milhares de pessoas assistindo, né? Porque nunca foi vergonha. Eu trabalhava sempre, justo com todos os meus valores, sempre foram trabalhados desde o começo. Só que 2 coisas que eu gostava muito era a disrupção, era fazer coisas diferentes, e para fazer alguma coisa diferente tem que ter coragem. Para ter coragem tem que ter credibilidade, porque se tu erra, tu tem que voltar e a pessoa tem que te entender. Gente, só que daí foi como eu tava falando, isso era nos
nos bastidores. Cada vez mais aí vem um chicotinho, né? Porque tu vai querendo aumentar. Alguém falou, nossa, mas a tua festa é impecável. Eu falei, então, tá impecável até demais, porque eu aumentei tanta regra. Não, eu até vou te dar um exemplo. Eu estive naquele evento no cinema, onde os empresários Do Miguel, estavam ali sim, é hora de dividindo as suas histórias, né? Então eles estavam sentados lá na Talk frente. business. Miguel Aboab, tava o seu Ninfo Cone, Sim. tava a Cleusa Gunning, Seu Ana G, tava o seu Ana G. Alves. o Felipe Prates e o Daniel de Moura. Como que tu vai fazer o próximo? Podia, O maior PIB da cidade, né? podia ter montado uma Cara, ilha, tu vai né? botar o Vini, o Murilo e o Vânia, cara, vai esvaziar o cinema, pô. Mas Melhor não. Mas daí que vem a questão. Por que a gente começou com eles, Murilo? Porque não é sobre... É justamente esse o grande X. O Talk Business Do, ele é justamente para fazer com que as histórias se encaixem e com que as pessoas entendam com a tua história que elas podem trazer coisas, trazer novas. Se eu colocar uma coral no meio de várias pessoas menores, ela se destaca. Se eu colocar uma coral no meio de pessoas extremamente desenvolvidas e iguais a ela, ela continua sendo só uma coral. Que ela vai ser a diretora de ética do Brasil, que ela vai ser a diretora do Sadala. Se eu colocar o seu Ninfo, que é... Meu Deus, aí vai. Eles estavam numa zona de conforto absurda deles, porque eles estavam falando a mesma língua deles. Entre eles. O seu Ana G tava jogado no sofá. Tipo, aquilo ali que foi gostoso. Foi curioso que teve... Um momento ali, quase saiu uma história de bastidores, que o seu Ana G morou com o seu então, Miguel Aboab, eles moraram juntos. Sim, quando eles lembra chegaram. do nosso tempo de solteiro? Quase saiu alguma coisa aí. E aí, nesse evento, qual que era a minha ideia? Vamos levar aquilo que pessoas que todo mundo conhece, de um jeito que você nunca ouviu falar delas. Então, aí a gente soltou só um negocinho, ó, seu Ana G, vai sair coisa do senhor morando com o seu Miguel. Aí, e ninguém sabia. Daí eu contratei a Mônica, porque sim, é uma intermediadora especialista de tal. Muito boa. Cara, mas a Mônica foi tudo, porque ela foi... Muito e boa. aquelas sacadas, não querendo louros, porque eu não teria feito o que ela fez, elas eram minhas, porque a gente tava no celular frequente. Tipo, pega o Miguel agora... O Miguel falou sobre a casa dele. Pega o gancho e chama a Ana G. Fala sobre a casa deles. Porque eu conheço todos, né? E aí... Eu sabia bem da história. Mas ela aceitou ser dirigida. E aí, respondendo a tua pergunta, não, porque no próximo... a primeira versão do Talk, eu quero até que ele vire material de entrevista, tipo programetes. A próxima, eu estou cantando a Motiva, já falei com a... Por isso que eu tô falando. Opa! Já falei com a Dai. E a próxima, a gente vai render material com eles para ter um próximo Talk Business Do, que terão outras 5 estrelas com as histórias deles. Que foi o que eu acabei de falar. Não é porque o Miguel... Não é porque todos eles eram bilionários que a história deles é melhor ou maior, né? Tanto que foi isso que eles bateram do começo ao fim. Eles bateram sobre persistência, sobre a linha deles ter dado certo. E eles estavam juntos porque de algum jeito a vida deles conectou eles, né? E em algum momento também perguntava algum fracasso deles, Sim. alguma coisa, pra mostrar, cara, eles já falharam também. É um né, ser cara? humano, né? Na verdade, o storytelling é onde tudo começou, o pequeno grande tropeço, a virada de chave e... Não lembro a última. Mas isso, assim, ó, o que todo mundo falou, cara, podia ter sido o dia inteiro esse evento. Sim, porque a gente fez foi uma muito manhã e ninguém foi embora. Tipo, foi muito legal. Mas voltando lá no começo... Aliás, parabéns pra Maiara, minha amiga, Maia, sim. que dividiu também Sim, a apresentação sim. contigo, né, E cara? foi muito legal. E teremos outros. Mas o grande trunfo, o grande legal, a grande função é fazer com que as pessoas realmente saiam da casinha delas, saiam da caixinha delas. Porque A zona de conforto, digamos assim. Entendeu? Porque assim, tu falou o Tony Dadu. O que é o Tony Dadu? O Tony Dadu ele quer ser visto como uma página em branco. Então eu tento fazer isso. Mas assim, o Miguel Aboab não quer ser visto como uma página em branco, porque ele é o cara tradicional que inventou tudo que a gente tem aí de sistemas, lá. Como que a gente disrupte isso? Como que a gente quebra? Como cria rupturas nessa história? Então, essa é a ideia. Mas daí isso vem de um Tony com coragem para ser diferente, né? E aí, eu fiz literalmente assim, ó, de medo, porque, cara, a Coral me fez 6 vezes na casa dela. Tony, eu não participo dessas coisas, como que faz? A gente tomou 500 café, mas eu não sabia como que ia ser. Eu só falei, Coral, no final de tudo, tu só vai ter que acreditar em mim que vai dar certo, porque eu não sei o que vão te perguntar, que eles queriam um roteiro. E o Miguel, ele não iria, né? Ele foi homenageado, ele era um homenageado da edição, e ele aceitou ficar, e ele... né? Com toda a sabedoria dele. Muito bem. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos conversando com o
O Tony da Du, é assim que ficou conhecido, né? Não é o Tony Stark. Não né? é o Tony Stark, mas é uma estrela. Mas é um homem de ferro. É um homem de ferro, uma simplicidade, um carisma, é uma pessoa do bem, deu certo, né? Foi visionário, isso é importante. Por isso que está dando certo, mas não vai parar só por aí, não. Então, a revista Du. Tony, são quantos anos mesmo? 16. 16 anos de Deixa revista eu Du. fazer só uma vírgula, desculpa interromper. A gente foi fazer uma matéria esses dias de 16 anos, eu fui levantar uns números. 160 revistas impressas, mais de 3 mil histórias contadas e mais de 25 mil páginas escritas, todas feitas por joinvilenses. Eu, inclusive, É uma historinha. inclusive, com todo respeito, né? Já Tá em estive algumas- lá. Estou tem lá, algumas né? histórias. Por que não? Então eu preciso me dizer, eu estou na Du. Sim. É bom aparecer, claro. Mas em breve, por que não? Vini, por que não Murilo, por que não o Sim. pessoal daqui? E o que eu acho legal é que as matérias que a gente tem que brincar também, né? Mas é muito bom. Por isso, principalmente quando esse produto é nosso, né? E nasceu aqui, né? Eu acho muito legal, como o Olá Joinville, como a Motiva Filmes. Enfim, não é porque nasceu aqui que deu certo, não. Vários outros empreendimentos nasceram fora e estão se dando muito bem aqui. Mas quando você lê, vê, acompanha as histórias, os entrevistados, você acaba tendo uma intimidade, você acaba conhecendo mais a pessoa e coisas que você não sabia. E às vezes a pessoa é muito mais além do que você... Sim. Parece que você cria uma barreira. Não, eu nunca vou ter acesso a essa pessoa ou coisa parecida. Isso dá uma quebra. E aí a gente descobre que é uma pessoa como a gente. Sim. Só que Histórias conectam, né? E são conectadas. Exatamente. Histórias conectam. E cada um seguiu o seu rumo. Sim. E a revista conta a história e o evento materializa as pessoas no mesmo lugar. Verdade. É, Isso é histórias muito legal. conectam. né? E o grande diferencial é porque, assim, isso aconteceu na minha pele, por isso que eu consigo vender isso com essa facilidade. Histórias conectam e a vulnerabilidade faz com que essa conexão aconteça. Porque você se sentir suscetível a vulnerabilizar a tua vida é contar, olha, eu caí aqui, ó. Caí assim, levantei desse jeito, aconteceu isso. Nada contra, mas é igual ao Instagram. A gente vende só o que a gente quer, né? E na vida real não é assim. A gente é a soma dos nossos fracassos. Se a gente levanta... a gente tá aqui porque já levantou e já caiu. Se não caiu também não vai estar aqui. Não vai ser grande se não caiu. Porque daí que o primeiro tombo não levanta. Então tem que ter essa... Dinâmica. Essa soma, essa dinâmica, essa soma de fracassos de tombos para... Soma de fracasso é pesado, né? Mas soma de coisas... De aprendizado. Né? Porque Olha, as cicatrizes, tu olha sim. e tu diz, opa, eu lembro disso, né? Nós temos uma pauta para 18 anos da revista, né? Já podemos lançar agora? O que tu me diz, Murilo? Olha. A história de Tony. Claro. Por que não? A pauta da revista, 18 anos? Vamos ver, quem sabe. Então, Ser a capa, né? e isso pode ter, inclusive, uma produção da Motiva, Podemos. né? Com um documentário. Olha só as ideias aí surgindo. Tá vendo? Somos Sim. empreendedores. E por que não o Olá Joinville? Hoje eu literalmente tenho essa função, assim. A ideia do Tony ligar uma pessoa a outra, ser uma ponte, né? Os eventos servem para isso, mas é muito engraçado do tempo do meu começo de vida, quando eu vendia, cara... O que você vendia, Tony? Não, de que eu vendia. Eu sempre vendi marketing, mas sim. no começo que eu vendia revista, de quando eu ia. Eu lembro de você. Trabalhar a revista. Exato. Hoje, quando o cara chega, ele. Cara, qualquer cliente novo, 70% dos clientes novos, a pergunta final é: como é que é a capa? Então, o que acontece? As pessoas, elas estão se vendo, sabe? Elas leem a história dos outros. Eu tenho alguns cases absurdos. A doutora Coral mesmo estava falando da Flotone, eu nunca imaginei. Ela falou essa palavra. Eu fiquei com um bursite no meu dedo de tanta mensagem que eu respondi. Ela respondeu mais de 2.000 mensagens. E vários outros. Todos os clientes que são capa não saem da revista mais, porque a última capa foi muito legal, que foi a Carla Morante, que trabalha com transplante de cabelo. Ela falou assim: Tony, nunca ninguém tinha me visto como a Du me viu. E eu já ouvi muita gente falar isso. Mas o jeito dela, do jeito que ela falou, ficou marcado, porque a intenção é a gente realmente mergulhar na tua história e entender como que tu é sucesso. Como tu está sendo um sucesso agora. Por que tu é esse sucesso? Por que as pessoas estão se conectando com você de algum jeito? Onde que está essa conexão, né? O que está acontecendo com o mercado que tu está conseguindo girar? E
não existe muito segredo, né? Porque cada caso é um caso, cada história é uma história, mas o grande X está em tu se abrir e tu querer, e tu entender, na verdade, que tu é uma soma de erros e de acertos, né? Muito bem, gente. Estamos conversando com ele, Tony Furtado, da revista Du. E você? Vamos lá. Eita. Eu me vi algumas coisas, assim, profissionais aí com o Tony. Falando ele assim, ó. Eu concordo com tudo, assim, quase, né? Já trabalhei com revista também. Eu sempre gostei de diagramar. Ah, é verdade, eu lembro, a gente chegou a conversar. Eu tinha muitos anos atrás, o Oia Joinville, que era uma esse Oia com piadas, piadas, curiosidade. Sempre dava aquela tensão na hora de imprimir, pra ver, será que não vai sair nada errado? Porque não pode, quer dizer, pode acontecer de errar, né? Sim. Mas a pessoa não quer errar porque ali é o anúncio do cara, saiu um endereço errado. Sim. Como verdade, que fica esse frio na barriga na hora de... Então, acontece hoje muito menos. Cara, a gente passa por 3 revisões. Esses dias eu estava lendo uma revista antiga da Vogue, eu encontrei uns erros e eu fiquei tão feliz. Porque assim, ó, não é legal. Não é sim, legal. Claro que não. Mas pode acontecer. Claro. Sabe? E você pode fazer 10 coisas, 9 certas e uma errada. O que vai ser observado? E aí assim, mas existe, eu tenho e eu bato muito na ideia da minha equipe, eu falei sobre sonho, falei sobre história, né? E eu bato muito na tecla da minha equipe que assim, a gente não consegue reduzir um sonho teu a aumentar, o sonho é teu. Eu só vou trazer ele pra cá. Então vamos trazer da melhor forma, vamos pegar a nossa história. Só que, cara, isso aqui tem um depósito de credibilidade, porque a pessoa ela vai sentar contigo, ela vai contar a tua história, ela vai contar pro jornalista, ela vai fazer uma foto, ela vai fazer um cabelo, ela vai fazer uma maquiagem, se for mulher. Não tem como errar a história, não tem como, entendeu? Não tem como. Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou fechando a revista de novembro, vai para a gráfica amanhã. E aí eu vejo a revista que eu não vi ainda, o detalhe todo dela, eu vejo ela assim como um boneco bem Miranda do Diabo Veste Prada. E aí eu vou ver para tentar bater, para ver se não dá. Hoje acontece muito pouco, mas frio sempre dá. Eu tenho frio na barriga e eu tenho depressão pós-parto quando a revista sai. Eu disse, poxa, por que saiu assim isso? Antes eu não vejo problema. Antes da revista estar impressa, eu não vejo nenhum problema. Depois que a revista sai, eu digo, tá, mas aqui eu não achei problema. Mas digo assim, poxa, por que isso aqui tá aqui? Pô, a gente poderia ter tirado esses... Cara, isso aqui eu não vejo nada disso antes. Parece que é 2 olhos, parece que são 2 pessoas que estão vendo. Sim, eu poderia ter tirado essas coisas, embora faça parte da cena, mas cenário, né? Seria melhor se tivesse tirado. Por que eu não vi isso antes? Isso é a depressão pós-parto. Faz parte. Mas se tivesse um copo de chopp lá em cima, tu não teria reparado, teria passado. Não, mas isso é a depressão pós-parto, porque a gente vendeu ali nesse caso ser muito mais que uma cervejaria. E resumindo, mas eu tenho depressão pós-parto. Mas aqui na Motiva a gente fala que o vídeo, por exemplo, que a gente trabalha, a gente não termina, a gente entrega. Sim. Nunca termina, porque se tu ficar vendo, sempre tem. Sim, tem não sai, né? Não, então você entrega. E a gente, depois de mais velho, assim, depois de mais profissional, experiente, a gente vai entendendo que tem que resolver um problema de cada vez. Então, sim. assim, que já foi, gente. Isso não é um problema. Passou. Ficou lindo, não é um problema. Então, mas eu tenho depressão pós-parto. Não, eu também tenho isso com os meus vídeos. Eu vou fazer, deu olho assim, poderia ter tido essa sacada. Seria e melhor. Aí, mas aí, o assim, digital tá ainda oculta, exclui. Agora o impresso... Não, mas saiu o vídeo. Sim. Mas, que nem tu falou, eu entreguei. Entrega. Mas eu olho, se eu fizesse essa sacada, acho que seria melhor e daria mais engajamento. Uhum. Eu sou também, eu me critico muito. Assim, então, mas isso é uma coisa que eu falei no bastidor e cara, eu no meu caso, a gente tem um produto que é líder de mercado e que é grande. E eu tô levantando a minha régua de um jeito que, por isso que eu mesmo me auto-saboto por lado positivo. Como que eu vou, como tu acabou de falar, como que tu vai fazer um evento daquele melhor? Ou como tu vai fazer... Claro que isso acontece, né? Vai ser outra mecânica, vai ser outra dinâmica, vai ser outra proposta, mas a régua vai cada vez... Eu tô aumentando essa régua pra quê? Sabe? Sim. Tipo, até onde que chega? E aí assim, tu fica literalmente... Porque tu quer devolver esse depósito de confiança que a pessoa está tendo em você, né? De algum jeito, tu quer entregar de novo isso para ele. Poxa, lá, Gucci Brau, contaram a história, trouxeram um casal super do bem. Cara, vou querer te dar o melhor que eu tenho. Claro. Sim. E aí, às vezes, o melhor, poxa... Não, ninguém viu, é só tu, cala a boca. Coisa exatamente. Ô, Tony, agora...
as pessoas te enxergando, fazendo os eventos como você faz e todo esse movimento que tu consegue organizar, já te chamaram para organizar os próprios eventos? Cara, eu vou fazer um aniversário, tu que vai organizar para mim. Já. Então, depois de... Eu cuido muito... Murilo, eu cuido muito para não virar vendedor de Jequiti, né? Porque senão tu começa a fazer de tudo. Nada Mas contra. vende bem! Não, vende bem! mas eu brinco que antigamente era Avon, a gente vendia... E eu tenho Avon, eu tirava, né? O negocinho da Avon. E assim, eu me intitulo, eu trabalho, eu me projeto para ser um cara de influência, de ponte, um elo, uma pessoa que liga uma coisa a outra. Por exemplo, o Garten Shopping me contratou para fazer um Wine Day, que o Vander perguntou se o evento é meu. Que bom que você viu desse jeito, porque eu entrei como se fosse meu. Se você quiser me contratar para fazer um evento seu, da Motiva, esses dias eu faço, mas daí é o Tony, não é a Du, entendeu? A não ser que a Du faça avatar, que conecte, né? Porque nós estamos num trabalho no Garten, até porque você vai fazer a festa dentro do Garten. Nós estamos num trabalho no Garten de uma reaproximação, né? Há um tempo, e de uma conexão com o mercado, das pessoas entenderem que é o shopping da cidade e tal. Tony, mas você trabalha para o shopping? Não trabalho para o shopping. O interesse, a minha função é ser uma vitrine, né? A Du é uma vitrine. E nós queremos vitrinar o que é daqui, o que acontece aqui e tal. Existem empresas... Cara, é muito engraçado, porque tem cliente que está só na revista que não vai em evento. Tem cliente que só quer digital. Tem cliente que só quer evento. Então, por que nós temos 3 braços? Que ano que vem a gente vai desenvolver até mais esse braço do digital por isso. Porque a revista já está aqui. 140, 180 esse mês páginas. Consolidada. Todo mês. Agora a gente tem uma do litoral, que a gente está fazendo na praia. Então, a pessoa pergunta, a revista é trimestral? Não, são 20 no ano. Como assim? O ano tem 12 meses, então. Tem uma revista só de mulheres, que é do Mulher. Tem uma só de homens. Mas eu não vi ela. Essa é a ideia. Porque a função dela é ser dirigida. A gente do negócios vai só para empresas. Só que é uma galera de coisa. Então, normalmente, hoje, eu consegui entender que o não é a coisa mais libertadora que existe. Então, a partir do momento que não faz sentido, e graças a Deus eu também não trabalho pela grana só. Então, Murilo, não está fazendo sentido fazer o teu aniversário, mas eu gosto um monte de você para te ajudar como eu puder. Só que daí eu não pego uma assinatura para fazer inteiro, porque o cara, né, não é, às vezes não é. Não quero ser organizador, não é essa a ideia. Mas acontece. Muito bem, gente. Esse é o nosso OlaCast, o produto do Olá Joinville. Para você aparecer aqui com a gente no OlaCast, até de repente para ser entrevistado, ter a sua marca aqui, como faz? Vinícius Hockenbach. É muito fácil, aqui ó, WhatsApp, fala comigo e bora divulgar por aqui que vocês estão vendo, só conversa de qualidade, né? É verdade. Estamos hoje sabatinando aqui Tony Furtado. Ô Tony, conta uma coisa pra gente aí. Você disse que tinha dificuldade lá atrás, no começo, com vídeo, né? E você hoje, qual a crítica que você faria hoje? Porque eu me surpreendi quando eu vi o Tony fazendo as entrevistas, não que ele não fosse capaz, claro que é. Mas está vendo quanta coisa que lá... Poderia ter nascido, mas tudo vem ao seu tempo, no momento certo. E como você vai bem no vídeo? Então, na verdade, o vídeo ele é literalmente uma zona de conforto. Eu faço os vídeos, eu não consigo fazer o que você faz, por exemplo. Se alguém chegar para mim com um roteiro, beijo, sai daqui, não sou eu. Eu leio. E se eu disser para ti que eu já não sigo muito mais roteiro, né? Eu não consigo fazer um programa. Não consigo trabalhar de ponto também, com ninguém conversando comigo. Porque eu entendo, eu literalmente consegui entender que a minha vulnerabilidade, o meu jeitinho é o que está sendo colocado em cash, é o que eu tenho para oferecer, que era criticado por mim mesmo antes. Então aí que vem a grande questão mental mesmo, né? Eu me aceitei do jeito que era e eu trouxe isso para uma zona de conforto. Porque quando eu aceitei lá a minha historinha, eu entendi que tinha coisas certas e erradas dela e eu comecei a ter orgulho também das coisas que eram erradas, porque nem tudo é só certo, né? Sim. E aí eu fui para uma zona de conforto. Então, por exemplo, eu vou lá vender um sapato, por que eu compro?
mesma coisa que tu faz. Tipo, por que eu compraria esses sapatos? Não é tipo, entendeu? E aí, claro, eu até parei de fazer porque tava virando muito jabá. Eu parei do começo, quando eu abri veio muito. Aí eu falei, peraí, eu vou fazer só o que tiver sentido. E cada vez quero ir fazendo menos. Porque a minha função é contar histórias. Tanto que a gente está lançando um podcast com o nome do contador de histórias, que sou eu. Eu quero literalmente contar a história, quero entender de onde que tu vem, por que tu faz. Porque isso vai me conectar a você de algum jeito. Diferente da venda do tênis. Que não é que seja mais ou menos. Mas é que eu me intitulei... Cara, tem muita gente que... Tony, eu quero contar a minha história, mas eu queria contar pra você primeiro. Tá, mas não sou eu que vou escrever. Não, mas eu quero que tu conheça. Tá bom. Isso é credibilidade, é confiança. Entendeu? É. E aí, hoje, eu super entendo isso, eu aceito e eu agradeço tanto a tudo que eu já fiz, quanto a esse depósito, né, de credibilidade. Porque eu tentei encontrar um lugar que eu pudesse comprar credibilidade e não tinha achado. Então, eu até hoje eu não consegui achar ainda. E eu acho que cada vez mais... quando eu me apaixonei pela minha história, eu entendi que mudou realmente, sabe? Porque eu consigo fazer eu quero fazer as pessoas se apaixonarem pelas delas, né? Muito bem. Como a gente já foi direto ao assunto, só quero fazer mais uma pergunta que eu vou passar para você, Murilo. Tony Furtado, nome de batismo Antônio, nasceu, é natural de onde? Só daqui? Joinville? Sim. Quantos irmãos? Eu tenho 5. 5 irmãos? Uhum. Todos masculinos, femininos, mesclados? Não, eu sou literalmente do meio. Eu sou caçula de uma geração. Sim. Eu sou caçula, assim, de... Meu Deus, a minha mãe é de temporão, assim. Meu irmão mais novo tem 55 anos. Então, garoto 15. Ainda. Muito bem. Assim, Tony... Mas são 15 anos de diferença. Estudou onde, Tony? Sempre aqui em Joinville, Virgínia Soares, tudo aqui em Joinville. Que bairro? Eu sou do Floresta. Atrás do Vitorino, eu morei ali. Florestão. Um abraço à nossa Sociedade da República Federativa do Floresta. Eu já fui do Floresta. Eu também. Muito tempo. Eu também. Florestão. Perdão. Não, e assim, lá na minha crise existencial de vida, cara, eu precisava sair de Joinville. Eu precisava voar porque eu era tão bom. Como assim? Eu vou ficar só aqui a minha vida inteira. Lá no começo da minha vida, eu me desafiei a passar todos os meus aniversários viajando. Então, eu conheço mais de 20 países, eu ia sempre nas minhas viagens. E aí, eu tinha a sensação de que eu estava preso aqui. Lembra da Caverna do Dragão? Não tinha Uni? Eu era Uni. Toda vez que eu queria sair, vinha um portal, fechava, tinha que ficar. Revelaram a idade de todo mundo. Então, daí, quando eu voltei, eu revisitei a minha história toda, eu entendi por que eu tô aqui. Porque eu não quero sair daqui. Eu entendi que eu tô aqui porque aqui é o meu lugar. E você foi o próprio mestre dos magos, eu fui o próprio mestre dos magos. E eu trouxe a minha... E aí eu entendi que as histórias, que as ideias que eu trazia de fora pra cá, elas eram ideias globais, mas tinham que ser adaptadas aqui, né? E dessa forma, eu não... Aí perguntou, você quer ser de Joinville? Mas por nada do mundo. Não, mas eu tenho uma proposta pra você ganhar 500 mil reais por mês em São Paulo. Você vem? Eu posso ir, mas eu continuo morando em Joinville. Eu tenho esse pensamento também. Eu amo a minha cidade, eu amo Joinville. Aonde que você sai? Gente, onde que você sai que não tem muro, que você vai jantar, que você encontra todo mundo que você conhece? É verdade. Sabe? Se você não quer dar o oi, você tem que ficar dentro de casa. É o único lugar do Brasil. Exatamente. Sabe? E foi tão instantâneo trazer o Tony aqui no programa, porque falamos rapidamente sobre o empreendimento do Litoral, que é mais um sucesso que está vindo aí. Sim. E rapidamente, sem comunicar os meus amigos, né, de bancada aqui, os outros dois rapazes, eu já joguei para o Tony. Tony deu ok depois que eu tive aí a autorização, a concordância dos outros dois rapazes, né? Então os 3 rapazes tiveram, então, né, confirmaram. E o Tony, muito prestativo, rápido, veio aqui e, inclusive, senhoras e senhores, ele mudou uma pauta de uma gravação em um shopping da cidade para primeiro vir aqui. Sim. Moral, hein, pro Olaquece. A gente tá ficando com moral, né? A gente tá ficando com moral. Por isso é sempre bom reforçar, já que a gente tá surfando na onda aqui do Tony, tá? Para você fazer parte desse programa. Vinícius Roquebach. Aqui, ó. Só entrar em contato pelo WhatsApp. Estamos à disposição aí. Tua marca vai estar linkada
só com conversas de qualidade. Exatamente, além do OlaCast, também com cortes No Olá Joinville. No Olá Joinville, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok. A gente tá crescendo no TikTok também. Olha aí, minha gente. Então... E também no YouTube, né? Mais um filho, então. Exatamente. A gente é meio parecido nesse sentido, que eu gosto Vai de criar abraçando, produtos e eu preciso trabalhar muitas vezes o meu não. Que eu quero fazer, falta abraço e eu crio muito, mas tem que dar conta, né? E o grande detalhe é porque depois que tu cresce, o filho tem que nascer grande também. Né? Tem que. Não dá pra nascer nada aí crescendo. Exato. Você já é muito exigente. A gente passa a ser muito exigente, né? Né? Mas por que você não tem um podcast, Tony? Porque eu não consegui começar ainda. E quando tu começar, tu tem que frequentemente mantê-lo ativo com pessoas de qualidade e estrutura, né? E estrutura, cara, e assim... Aliás, quando você começar o podcast da Du, eu recomendo para você as estruturas da Motiva Filmes. Sim, estamos. Fica a dica. Vai chamar o contador de histórias e será que... Mas fale com a dona Daiane. Acho que vai ser sabe? Mas o Forrest Gump, que é o contador de histórias, é Sim. o Tom Hanks, né? É o Tom Hanks. Nós temos o Tony Hanks. Tony Hanks. Boa. Eu posso colocar uma fotinho do contador. Vamos pensar. Forrest no Gump. Forrest Gump. Olha boa aqui, ó. Muito bom. E pegando esse gancho, essa carona aqui, gente, olha aqui, ó. Eu sei que tem muita gente que pergunta, e é verdade, eu estou a fim de fazer um podcast também. Todos podem. Pode ou não pode? Pode, né, gente? Pode. Então, a grande preocupação, mas a estrutura. O que tem que comprar? O que precisa? Então vai aí. Vai a dica. Agora eu vou devolver para você. Procura o pessoal da Motiva Filmes, que é onde é produzido o OlaCast. E aqui você vai ter todas as condições de produzir o seu podcast. É isso, Murilo? É isso aí. Eu vou até dar um testemunho, porque eu já tive podcast. Eu tenho um podcast meu, inclusive estou voltando com ele para um formato um pouco diferente. Não sabia disso. Mas eu fazia ele na minha casa. Apesar de ter câmera, luz, microfone, monta tudo, desmonta tudo. Sim. Cara, dá um trabalho danado. O que eu quero fazer? Sentar, falar e ir embora. Exato. É o que acontece aqui, né? Ter uma estrutura pronta, uma estrutura que te atenda, é muito mais vantajoso e tu não perde tempo com aquilo que não é tua especialidade, né? Então, quem tem interesse em fazer um podcast aí, Motiva Filmes, procura no Instagram, @MotivaFilmes. Boa. Aí. Estamos prontos para atender também. Tá aí, então. Você pode ter seu podcast. Olha, não sei, algo me diz que o podcast da Du vai ser produzido aqui. Algo me diz. Tony, a gente tem que começar a pensar lá na frente, né? Tô atrasado. Olha aí, ó. Nós já conversamos sobre isso faz uns 2 meses já. E tem tudo a ver contigo mesmo. Tem. Tô atrasado. Tem. A minha ideia vocês vão ver, ela é bem diferente, assim, ela tem que ser fora da caixa. Não, aquele Talk Business, cara, eu olhei aquilo, merece um formato assim, né? Sim, então tá aí. Bom, mas olha só, já que nós temos essa estrutura, prepara o corte agora, Renan, porque tu vai convidar para a festa da Du. Tá. E isso vai virar aquele corte agora no Olá Joinville. Já tô roubando até o trabalho do Vini aqui, tá? Mas eu convido essa Senão a gente festa esquece, né? no melhor portal da cidade, cara. O que é isso? Poxa, Então, depois dessa, né? lá, Tony, naquela câmera. Aqui, Tony. Bom, festa da Du, provavelmente vocês já foram em algumas e eu deixo um convite bem especial para a festa mais divertida do ano. A virada da Du é um novo ciclo que pode começar a qualquer momento e acontece esse ano, dia 8/11. Depois que o Shopping Garden fechar, virão várias pessoas divertidas de branco para uma virada de ano que acontece de tudo. Mas a principal coisa que acontece é que você vai se divertir muito. Deixo o convite para vocês, um novo ciclo pode começar a qualquer momento, a virada da Du, dia 8/11. Ingressos à venda onde? No Insta da Du, vou deixar também aqui, deixo para vocês. Boa. Perfeito. Então tá bom, Instagram Da revista Du Oficial. Muito bem. Lembrando, então, é uma sexta-feira. Que dia, né? Eita, sextou. 8 de novembro, às 10 da noite, também conhecido como 22 horas, e muitas surpresas, hein? Eu não sei ainda o que vai ter. Nem eu, velho. Eu tentei roubar uma informação aqui, mas nem ele sabe. Como que tá a festa? Falei, vou começar a assistir. Logo vai. Mas é interessante. Então, os ingressos aí você pode. Tem todas as informações no Instagram da Du Joinville, revista Du. E vai ser imperdível. Vai ser imperdível. Quem vai pela ordem? Tanto faz. Você mesmo, que não foi zagueiro do Grêmio. Aí, ó. E tô sem joelho ainda, né? Tá sem joelho ainda. Vamos recuperar, né? Bora, né? Nossa... Mas é verdade. Vamos Mas não direitinhos. você não deve jogar mais com o cunhado, viu? Conta um pouquinho desse. Você foi jogar bola com o seu cunhado Tá, e, vamos lá. ele fez falta em você. Vamos lá.
Primeiro que eu já tô na idade meio de pendurar a chuteira, né? Não, tá A jogando gente Master, reconhece. né? Master. Isso. Master. A gente foi brincar ali no aniversário. 2 contra 2, pegamos 2 tênis que virou trave, né? Ah, isso Normal. é muito bom. E daí, Futebol beleza, raiz. 2 contra 2. Daí eu joguei contra o meu cunhado e o cunhado do meu cunhado. Nossa senhora. Ele é um dupla amigo cucu. meu também, da velha guarda. E daí eu vi, pô, meu cunhado tá ruim pra caramba, vou fazer umas graças em cima dele, né? Querendo fazer malabarismo e achando o Neymar, né? É. Daí fui driblar ele, ele meteu o pé. Não foi na maldade, foi na ruindade. O cara é ruim mesmo, né? É. E daí fui apoiar o joelho, deu um clec. Só senti um clec, ferrou. Já era, nunca tinha machucado o joelho. E tá contundido até onde? Até hoje? Eu fiz a ressonância, vamos ver o que vai dar, se eu vou ter que ir pra faca, fazer fisioterapia. Mas já tô com saudade de ir pros gramados. Mas hein? tem uma questão importante nessa história. O teu cunhado é argentino igual a tua esposa? Não, o meu cunhado é marido. Na verdade, ele é marido da minha cunhada, Ah, entendi. que é argentina. Bom, Então é com cunhado. com em cunhado. resumo, cunhado. Ele é ruim, Com ele é ruim. cunhado, você não escolhe. Vem no kit. É, verdade. Então tá certo. Bom, gente, nós estamos quase no final aqui do nosso podcast, do OlaCast Joinville, mas ainda tem algumas perguntas para você. Tem pote personalizado, tem aquela pergunta que eu gosto de deixar pro Vini, para ele fazer depois no final aqui. São algumas perguntas mais amenas, outras mais sensíveis. Exatamente, profundas. exatamente. Então, Vini Rockenbach, o cara do Olá Eu Joinville. vou escolher, então. O Tony escolhe, né? Tony Escolhe e Tira entrega três pra aí, ele. 3 e entrega pra gente aí. Vamos lá. Opa. 3 Eita, perguntas beleza. para os 3 rapazes. Só entrega. Pode entregar. Isso. Mais uma Ah, tá. para o Murilo e outra Esse aqui aqui pulou para... tanto que eu não vou pegar, não. Deve ser problema. Medo, né? Essa aqui é pesada, hein? Essa é Tem uma que pesada. pulou 3 vezes na minha mão, que devia ser um problema. Deixei ela ali. Vambora. Quem Vamos ver começa? aqui. Vai lá, Vou Vini. começar. A minha é muito fácil. E tem a ver com a Joinville. Qual É? a sua comida preferida? Nossa, Aí, ó. Puxa vida. Cara, do mesmo jeito que eu levo a vida, eu levo os cardápios. Eu gosto de muita coisa. E inclusive eu acho o mais legal é essa mistura de tudo, sabe? Bem vendendo comida em dobro, né? Joinville Mas, em ó, dobro. eu acho que é bem isso, sabe? Tipo, um dia um sushi, se tu me mandar comer 3 dias sushi, eu não vou gostar, mas é de misturar mesmo. Mas o velho bife com batata frita e arroz é a melhor de todas sempre, né? Nossa, isso aí me lembra Sereia Lanches. Né? Tipo, a gente pode fugir pro melhor prato do mundo, mas quando a gente pro maior país de todos, mas a gente volta com bife, batata frita, arroz, feijão, batata frita e bife, né? Que é o tradicional, né? E é é bom, aquilo né? que tem gosto daqui, né? Não tem exatamente. jeito. Eu falei Sereia Lanches porque nós recentemente tivemos aqui Fabiano, o né? Fabiano do Sereia Uma Lanches, que é um lenda. ícone, né, na cidade de Joinville. Uma lenda. O cara atende sozinho, serve sozinho, faz o lanche sozinho. Quer dizer, tem uma equipe, E claro. mais uma coisa. É. Deu um desafio pra você, Tony. O Fabiano é o recordista de visualizações aí na entrevista, hein? Olha aí, ó. Sério? Olha É um aí. fenômeno. Fabiano, futuramente a gente vai gravar um OlaCast aí. Né? O que você me diz, Murilo? Olha aí, ó. Uma de confraternização de final de ano. Olha aí, vamos lá, ó. Fabiano, tamo junto. Abre espaço aí. Murilo Schmidt, o cara da Motiva Filmes, que você pode fazer o seu podcast aqui também. Põe aqui o endereço, Renan, por gentileza, pessoal da produção, contato aqui da Motiva Filmes. Aqui você tem tudo. Vem, traz aqui o convidado, faz um programa, grava, vai embora e depois a galera produz tudo para você. Inclusive com os cortes que vão para as redes sociais. Tudo é questão de combinar com o pessoal da produtora aqui da Motiva Filmes. Faltou alguma coisa, Murilo? Não. Então tá bom, então tá Tá tudo vendendo certo. melhor que eu. Oxe. Contratar. Comercial. É isso aí. Bora, eu faço pergunta? Tanto faz. Então vamos deixar a terceira pergunta com o Murilo Schmidt. Tony, pô, essa aqui é legal, tu vai lembrar do Florestão. Nosso bairro Floresta. Qual a sua melhor lembrança da infância? Eu ainda passo lá e lembro muito do Virgínia Soares, que é uma escola incrível, né? E a minha infância foi toda lá, então. Mas tem várias do Floresta. Tinha a festa do Havaí lá, que era gigante. No Veracruz? É. Já fui. Nossa, cara. No Não, mas- final era punk, né? Porque você tinha que nadar para ir buscar as frutas, Mas né? eu vou falar uma coisa ruim dessa festa.
Foi a primeira vez que eu vi um tiroteio, cara. Tiroteio. Eu só tava embaixo do carro, assim, meu Deus. Eu fui uma vez. Teve briga e troca de tiro, deu... Pô, que loucura. Que legal. Mas entre mortos e feridos, todos salvaram. Não, acho que ninguém se machucou, pelo menos. bom. O cara era ruim de mira, ainda bem. Ainda bem. Mas sobre infância, eu tenho um prazer de falar muito sobre a minha infância, porque eu fui uma criança até os 15 anos. Eu brincava, ficava o dia inteiro brincando. E a minha casa era em frente àquela era atrás de Vitorino, em frente a G-Truck. E no tempo a G-Truck não era G-Truck, era Bogotur. E ela foi construída na minha época. A gente entrava lá pra dentro e a gente ficava, tanto que eu tenho cicatriz até aqui de ter caído num tanque lá pra vocês verem. Então assim, eu brincava literalmente coisas que a gente não vê hoje. Eu soltava pipa, brincava de jogar taco, sabe? Ficava o dia inteiro brincando na rua. E era uma coisa que me faz... Isso era... Hoje em dia... raro, né? Eu nunca tive videogame, nunca tive. Nem queria. Minha mãe não podia comprar, não, mas eu nem queria. Nunca quis. Nem jogar na casa dos amigos eu queria. Mas era uma coisa que eu me sentia... Parece que eu tava perdendo tempo no videogame. Faz bem. Murilo Schmidt, com DT no final. Na TZ. Me respeita. Tá ligado, né? Mas tem também Schmidt. Né? Tem variações. Motiva Filme, gente. Não esqueça. Não esqueça esse nome. Vai lá, Murilão. Tony, se você pudesse mudar alguma coisa na tua trajetória, um arrependimento, alguma coisa que teria feito diferente, olhando para teu caminho até aqui, o que tu teria feito diferente? De prontidão eu acho que eu teria, mas isso não tem como mudar, mas eu acho que eu poderia ter tido um insight de vida, de história, de não... Mas não sei se isso daria para mudar, porque eu acho que isso é evolução da gente mesmo, né? Ninguém poderia me dizer que hoje eu estou bem, se daqui a 10 anos eu vou estar melhor ainda. Mas eu teria aceito a minha história inteira e entendido que ela é única, né? Teria entendido que é o que eu costumo fazer hoje. Se eu pudesse ter tido esse insight de vida antes, eu teria tido. Acho que essa seria a principal. Porque, de uma certa forma, como eu falei, é redundante, porque eu não sei se viesse antes isso, teria vindo com esse peso. Teria vindo com essa força, né? Teria vindo realmente mudado a minha vida. Mas... como poderia ter vindo antes, né? Você concorda que nós estamos sempre em aprendizado e evolução? Sim, claro. E, na verdade, o maior detalhe da evolução é você entender que você é uma soma de evoluções, né? Exatamente. Você é uma soma de certos e errados. E a gente foi educado, eu fui educado, vocês foram educados a esconder os erros, né? A esconder o que era errado, a não ser diferente, a ser tradicional, a ser... Vamos lá, gente, a ser hétero, a ser várias coisas, a gente foi educado. Sim, diferente. E tudo que era diferente. Hoje em dia eu tenho o maior prazer em falar que a minha principal palavra é ser diferente. Sim. É ser disruptivo, é fazer coisas que são fora da caixa. Porque sempre tentaram me colocar na casinha, sempre tentaram me colocar na caixa, sempre. Tanto que eu lembro que, não lembro quanto tempo, mas e eu sempre brinquei com essa coisa da caixa. Uma vez eu fiz no meio do Miller uma caixa de lembranças. Eu sempre brincava com coisas que faziam a gente entender que, poxa, a gente está onde a gente está porque a gente quer. Ninguém disse que a gente precisa estar aqui. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente se conforta, a gente se projeta. Às vezes muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Né? E tem situações, tem muita gente que tem, digamos assim, não sei se a palavra se chama um tipo de uma depressão, porque ela parece que sente a necessidade de fazer o que os outros querem, o que os outros, como se eles estivessem no comando da sua vida, e essas pessoas, quando chegam em casa, elas se fecham, e aí surgem ali muitos problemas. Mas você tem que ser o que você é, aquilo que você acredita em você. Claro que opiniões são muito bem-vindas, né? Na parte construtiva e até quando a gente erra também. Mas você tem que seguir o seu caminho, os seus sonhos. Você só vai saber se vai dar certo se você tentar, né? Agora, ser omisso, não. Concordo com você. Exatamente. Então, respondi. Meus amigos, agora aquela pergunta do Vini tradicional, Claro, a pergunta final, né? Fica com o Vini, essa. Porque a gente só está perguntando no final agora. É, só no final, até porque o Vinícius Rockenbach, ele também é uma espécie de psicólogo, Showman. né? Showman, psicólogo, ele faz essa pergunta e esteja preparado.
Vai. Não. Solta. Respira, Tony. Mas fica tranquilo que de um todo não é tão ruim assim, não. Talvez essa devia ser a primeira pergunta, mas a gente deixa pro final. É que às vezes a gente esquece de perguntar também no começo, mas tudo bem. Se demorar um pouco No mais, final acho que que não vai pode ficar esquecer. apavorado e não vai responder. Chega de suspense. A pergunta é simples. Quem é Tony Furtado? Dadu. Então, eu acho que eu falei isso no podcast. Eu vou falar. Eu acho que o Tony Furtado é um menino que foi se criando, foi se fazendo e que é uma página em branco. Então, assim, se você me perguntar o que eu quero daqui a 10 anos, eu não quero saber o que eu quero daqui a 10 anos, porque o que mais me desafia hoje é virar uma página de cada vez da minha vida, usando a metáfora da revista, né? E o Tony, hoje, ele é um cara que se vê, que gosta do menino que era do Antônio, do pequenininho lá. Tanto que na palestra que eu fiz para me apresentar, eu acho que eu pulei essa parte, mas eu acho que eu só pensei. Eu fiz um evento uma vez para contar a minha história, que era um café da manhã que tinha 400 pessoas e era um palestrante surpresa. Era um ponto de exclamação tal no palestrante, tipo assim, né, normal, tipo faroeste. E esse palestrante era eu. Aí eu contei inteirinha a minha história. Eu começo contando quem era o Antônio. Então, assim, eu aprendi hoje a ter muito respeito por quem eu sou. E a partir do momento que tu se respeita, que tu consegue olhar no espelho e dizer, poxa, eu não mereço isso, eu não preciso disso, eu não é, e o não, né, que é libertador, mas hoje eu me encaixo muito fora da caixa. Eu me encaixo como uma pessoa totalmente disruptiva, que sempre de uma forma criativa, de uma forma leal, de uma forma cuidadosa e de uma forma disruptiva, que é a minha palavra, tenta trazer alguma coisa para você, para o seu mundo, para a sua empresa. E o Tony, ele se formou. A palavra que me resume é essa, é a disrupção, é ser diferente. O que eu sempre briguei, eu nunca briguei por não ser igual aos outros, mas o que sempre tentaram fazer comigo, eu trouxe para minha zona de conforto, e eu não quero ser igual aos outros, eu nunca quis. Muito E aí é o que eu sempre costumo bater. A minha geração inteira foi muito, né? Seja igual ao seu amiguinho, jogue futebol. Cara, eu lembro que uma vez na escola, falando de futebol, eu lembro que uma vez na escola, eu era obrigado a jogar futebol, porque os meninos não podiam jogar vôlei, porque era coisa das meninas. Cara, eu fiz um time de handebol, fui campeão nacional de handebol, eu tinha que jogar handebol no tempo do Sesc, lembra? É verdade. Sério? Verdade. Handebol, porque eu não podia jogar futebol, eu não gostava. Pelo menos tu não machucou o joelho. Mas eram as questões de vida que me fizeram me tornar, porque eu sempre, olhando e entendendo e revisitando a minha história, eu comecei a olhar com outros olhos coisas, tipo, eu não sou uma pessoa problemática, eu nunca fui, nunca tive nenhum tipo de problemas mentais ou depressão. Às vezes a pessoa pensa, ele estava louco? Não estava. Mas eu queria desafios diferentes, esses desafios estavam todos dentro de uma caixa que tinham me colocado. Aí eu abri aquela caixa, misturei tudo e eu fui atrás de muita coisa que estava só dentro da minha cabeça. Poxa, por exemplo, não podia jogar futebol, podia ter lá desafiado e ter sido o melhor jogador de futebol. Ou não, podia ter ido para a vida inteira, aceito que, não pode porque não era menino, não queria jogar. Cara, eu fui lá e inventei outra coisa. Então eu sempre fui o cara do contra, que inventava coisas diferentes. E aí isso eu só assumi, eu só trouxe para frente. Então eu tenho bastante orgulho de passado por isso. Porque eu acho que hoje eu estou construindo um futuro, né? Mas a gente vive de passado, né? Sim, com certeza. Então, tem uma frase que diz que se o mundo não te aceita como você é, mude o mundo ao teu redor. Eu mudei algumas vezes. É isso aí. E eu vou mudar quantas vezes eu precisar, porque eu entendi o que eu tô fazendo aqui, sabe, Murilo? E tem gente que demora 100 anos para entender, tem gente que morre sem saber. E tá tudo bem, né? E tem gente que já nasce sabendo. Eu acho que luz é tem muita gente que não sabe, né? Poxa, tu é diferente, tu é iluminado e tal. Cara, tem gente que pode tentar comprar Celeste, que não vai ter luz. Não adianta. Não adianta. Pô. É isso mesmo. Entendeu? Não adianta. Muito e bom. assim, é teu, é próprio. Então tenta. A gente está finalizando, eu sempre finalizo com uma. Claro. Com uma, né? Eu acho que
a principal coisa, olhe-se no espelho, conta a tua história pra quem tá perto de ti, conta a tua história pra você. Chega em casa, conta a tua história do teu jeito pra Daiane, porque daqui a, vocês estão lá 10 anos, daqui a 2 anos conta a mesma história. E tu vai ver que a tua versão da tua história vai mudar. Porque ela é adaptada, a história é a mesma, mas ela é adaptada ao teu momento, à tua realidade de momento, porque tu vai como se fosse colocando um tijolinho em cima do outro, né? Mas o mais importante é a gente entender o que a gente está fazendo aqui, a gente está aqui por causa da nossa história. Cara, vamos lá, Vander tá há 16 anos, ele já tava fazendo freeway. E aí, entendeu? Tipo, e foi lá cobrir a revista pra fazer freeway. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que você sabe que você nasceu pra comunicar. Mas esse tempo que às vezes você demorou pra chegar nesse... O mais interessante é você entender que a sua história foi feita da noite, foi feita de uma trimania, foi feita não sei do quê. O que te traz até aqui? Eu acho que o mais importante de tudo é o espelhinho, ou gravação, sabe? Mas conte a sua história e as pessoas, e não acredite, mas ele já sabe, ou ela já sabe. Não sabe. Não sabe porque tu contou a versão que tu queria, tu contou do jeito que tu queria, e às vezes tu ficou com vergonha de contar um negocinho, ou tu achou que não precisava contar um negocinho. E o mais interessante da gente é a gente estar sempre despido, né? Estar sempre em branco, né? Eu Sim. acho que essa é a grande sacada, né? A gente Exatamente. conseguir estar despido, né? Gostei, hein? Olha aí, hein? Que programa, hein? Que maravilha, Tony. A gente quer te agradecer muito. Obrigado. A gente tem essa intimidade pela amizade que a gente tem com o Tony, mas é o Tony da revista Duo, é o Tony da Duo, né? Mas quem não o conhece pessoalmente, né? Não imagina a pessoa que é, né? E por trás desse lado profissional todo, por essa inteligência, por essa visão que ele tem de empreendedor, um ser humano da melhor qualidade, né? E que a gente tem o prazer e a satisfação de fazer parte das nossas vidas, Sim. né? E quem o conhece sabe do que eu estou falando. Então, assim, desejar cada vez mais sucesso para você, que você continue nesse caminho brilhando, né? Com luz própria. Com né? luz própria, sem ofuscar os outros, com luz própria até para ajudar. Mas uma vez uma vez eu fiz uma festa que era um foco, o convite, e o tema da festa era acender a minha luz, não apaga a sua. Você vai acabar. Aí, ó. Eu fiz uma festa que era um baile de... Era 11 anos da Du, o tema era Eleve-se, né? Sim. Elevem, e acender a sua luz, não apaga a minha. Era um baile de luz. Então é por aí. Tem até um sambista que fez um samba. Cara, se for pra tu vir na minha praia pra estragar o meu domingo de praia, então é o seguinte, eu não vou na sua praia pra você não vir na minha. Fica lá que ficou aqui. É isso aí. É por aí. Bem isso. Murilo Schmidt, estamos chegando ao final, Murilo. Além de todos esses adjetivos, ótimo anfitrião também, né? Verdade. Porque não foi aí Mas uma festa da Du, Mas por daí favor. a gente volta pra questão da zona de conforto, né? Eu tô fazendo aquilo, eu adoraria ir naquela festa. Eu brinco, todo mundo. Isso aí. Vem cá com a gente. Falei, eu chego 2 horas, porque eu tenho que apresentar, eu gravo, aí eu chego depois. Mas, cara, eu gosto das festas da Du, eu faria uma por mês. Porque eu acho elas diferentes. Tudo que eu falei de mim, eu vejo na festa, sabe? E aí alguém me perguntou, cara, acho que foi tu, né, Vini, no off. Como que você não fala quem era a Hannah que ia cantar? Eu falei, porque eu gosto dessa surpresa. Porque a geração de expectativa, às vezes, causa frustração, né? E se tu não joga lá, vai ser boa. Mas não sai de casa por causa da Hannah. Sai de casa porque você vai encontrar pessoas. Sim. Sai de casa, Perfeito. pô, a atração dessa festa é foda. O cara vem com um rider absurdo. Mas não vai lá pra ver ele. Não é Chitãozinho Chororó que você acompanha a vida inteira, que você tem que ir pra ver o cara. E assim, ó, não sei se vocês percebem, mas a função das festas da revista é gerar network, engajamento, comunicação. Eu não deixo ninguém fechar um chiqueirinho ali que fique só o cara lá dentro. Camarote fechado. Não funciona. Você quer comprar, você pode, mas você tem que deixar aberto, eu tenho que ter acesso a isso. Exatamente. Muito Né? bem. Pra fazer amizade, cara. Aí Exatamente. chega lá, tu vai com 10 amigos, tu vai conversar com 10 amigos. E as outras 1000 pessoas que estão na festa? É isso mesmo. Desculpa, Não, continua. mas é isso mesmo. E Boa. quer ver tudo isso acontecer? 8 de novembro, no Garden Shopping. 10 da noite. Ao vivo, cara, vale muito a pena e quero te agradecer, Tony. Muito obrigado. Não por hoje, mas por uma trajetória, né, de parceria também com a Motiva Filmes. Muito. Conte sempre com a gente. Você é um Muita parceiro coisa. que sempre propõe coisas positivas, coisas que dão resultado e te ter como parceiro aí é sempre muito bom. Obrigado. Olá, Joinville.
Então, eu quero dizer, assim, eu não vou nessa festa, porque eu estarei viajando, peço desculpas, mas uma coisa, eu quase não vou em festa nenhuma, e eu faço questão de sempre ir na festa da Du, hein? Sim. É verdade, ele Fique comentou isso, é anotado verdade, aqui, hein? é verdade. E quero agradecer a tua presença, realmente uma história inspiradora. Acredito que muita gente vai se inspirar no que você contou, Obrigado, né, da tua trajetória. E parabéns. Obrigado. Sucesso, Eu acho que para finalizar, eu adoro tentar inspirar pessoas, mas o meu grande desafio é fazer tu se inspirar com a tua própria história. Ah, sim. E para finalizar, eu acho que é muito legal você iniciar um podcast com a visibilidade que o Olá tem e convidar um possível, né, concorrente, possível parceiro, vamos lá, eu vou finalizar a frase. Vander, todos nós estamos na mídia, né? E eu sempre fui a favor de dizer que se a mídia está bem, nós estamos bem. Então, obrigado até por quebrar isso, né? Eu acho que quem olha pensa, mas... Cara, não, você vai no Olá, você vai no Vander, você vai onde você quiser. Quem tem que escolher é tu, não sou eu. Exatamente. Se tu já não fala mal, já tá muito bem. Agora, se a gente consegue estar perto, né? Se a gente consegue fazer negócios, porque o meu cliente, ele tem avatar com Olá, ele vai pro Olá e tá tudo bem. Sim. E é ele que escolhe, não somos nós, né? Mas eu acho que isso vindo da gente, a gente ter essa liberdade, a gente desmistificar isso, disrupir isso, né? Faz muito sentido. Então, para finalizar, obrigado por vocês três, porque na teoria eu posso ser visto como um concorrente de vocês e não é o caso, né? Não. E a música hoje em dia tem os feats, né? Que são sim. as músicas em colaboração. Então, o funk cresceu muito fazendo feat, o sertanejo. E aqui temos um feat da Du com o Olá. E eu vejo que, assim, até... Bem colocado. Olá, Du. Até tu comentou, prolongando um pouquinho a conversa, até tu comentou que você indicava pro pessoal fazer capa ali na Premiere. Acho isso muito saudável, entendeu? Mas isso é novamente uma questão da construção que eu fiz. Eu nunca fui maldoso, muito pelo contrário. Eu não... mas o que você fez com as outras 10 revistas que tinham? Nada. Absolutamente, elas foram ficando no caminho. Eu nunca quis ficar, eu nunca fiquei. Eu já vendi carro para pagar gráfica, mas ninguém precisa saber, porque como diria o Lulu Santos, que eu perco, que eu ganho, ninguém precisa saber. Eu tenho ininterruptamente 160 revistas em 16 anos. Não é... Independente se eu paguei ou se eu não paguei, então o meu cliente ele compra capa para um ano para frente que ele sabe que vai ter. Agora, eu não fiz nada para você não estar aqui. Pelo contrário, se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Então isso é uma coisa que... Mas cara, eu não vou ficar chutando gato morto, né? Não vou ficar dando corda pra quem não tá legal. Eu preciso que tenha avatar, eu preciso que a pessoa faça sentido. O que você acha do Olá Joinville? Eu acho isso, isso e isso. Mas não era o que tu queria ouvir. Mas é o que eu acho. Entendeu? Sendo sincero. Eu fiz o meu aniversário de 40 anos com a CAC, gente. A gente faz no mesmo dia. Vamos fazer junto o aniversário? Tá, mas não faz sentido 2 aniversários. Eu falei, faz sim, vamos. Porque eu queria brincar gêmeos, né? Meu Deus, já estourei, né? Queria brincar e eram geminianos e eu queria trabalhar, nós queríamos trabalhar o equilíbrio. Então a gente foi de anjinho e de diabinho na nossa festa. E por criação, geminiano e tal. Então, quem tem que escolher não é a gente. E é tão bom a gente conseguir trabalhar com alguém bom de imprensa, de mídia, né? Porque a mídia, ela é a comunicação e a gente não tem mais o quadrado que tinha no tempo que você começou, né? Que você já era você assim já tá aí um tempo, que eu sei. Sim, eu já vi a Perdeu o título de rapaz. Mas eu era um rapaz Não já... foi você que anunciou a Arca de Noé? Arca de Noé, isso mesmo. Pois eu disse, gente, acabamos de... nesse momento, a embarcação, ela ancorou. Tony Furtado, nosso entrevistado de hoje aqui do Olá Cast. Muitíssimo obrigado, sucesso cada vez mais. Obrigado mesmo. E é sempre bom. E espero vocês no dia 8/11 na festa da A gente vai representar o Vini, por favor. Vamos sim. Por favor, beleza. E Vini, chama nós também para as gravações, né? Por favor. Por favor. Beleza, vamos engordar todo mundo junto. E todo mundo viu que o Tony tem assunto para fazer um podcast sozinho. Vai voltar aqui em breve. Eu vou ter que... eu convido vocês para ver, eu convido os rapazes. Os 3 rapazes do Olá Cast. Senhoras e senhores, Tony Furtado da revista Du, 16 anos de sucesso, foi o nosso entrevistado de hoje. Lembrando que esse programa tem a produção do Renan, que nunca aparece, mas é o cara responsável para esse programa estar indo ao ar.
O OlaCast é um produto do Olá Joinville, essa plataforma de sucesso, e tem a produção da Motiva Filmes, que dispensa comentários. Aliás, você quer fazer uma produção, quer fazer um podcast, procura o pessoal da Motiva Filmes. Quer estar com a gente? É só entrar em contato com o Vinícius Jokenbach, do Olá Joinville. Vini, o endereço aqui embaixo, não é verdade? Tá aí. Esse é o do Olá Joinville. Murilão, vai lá, Murilão. Isso aí, @Motiva Filmes. Tá aí, segue você lá. vai fazer. E quer fazer parte do cast da revista Du? Aí fala com o Tony, tá bom? Aí. Que é da revista Du. Põe o endereço aqui pra gente, aqui, Renan, por gentileza. Lá, põe o Tony lá no quadro Tony lá, e o endereço aí, o contato aí da revista Du Joinville. Sim. Beleza? Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo programa, sempre trazendo aqui uma atração especial e às vezes até mais do que nacional, internacional, como é o Tony Furtado. Tchau, gente. Tchau.